Você acompanha ao vivo, em instantes aqui na TV Justiça, a sessão plenária da subseção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. E antes do começo da sessão, a gente chama atenção para informações divulgadas recentemente pelo Ministério Público do Trabalho sobre o número de trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão no Brasil. E para falar sobre o assunto, eu recebo agora o procurador Tiago Castro, que é coordenador nacional do Grupo de Trabalho do MPT, Trabalho Doméstico. Tudo bem, doutor Tiago? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar representando o Ministério Público do Trabalho. Bom, 593 trabalhadores foram resgatados em condições análogas à de escravidão numa operação feita entre os dias 19 de julho e dia 28 de agosto. Terminou na semana passada, né? Essa ação, e você vê as imagens aqui ao lado para você. Essa ação foi realizada em 15 estados pelas Polícias Federal e Rodoviária Federal, em conjunto com o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União. Para começar, doutor Tiago, um assunto duro, difícil, mas que é preciso falar sempre sobre ele. Vamos começar pela definição, né? O que é uma condição análoga à de escravidão? O artigo 149 do Código Penal tipifica diversas condutas que caracterizam o trabalho em condições análogas de escravo. O caput prevê 4 condutas: submissão do trabalhador a trabalhos forçados, que se caracteriza pela imposição de atividades sob ameaça de violência física ou psicológica. Esse é o número 1, então, trabalho forçado. Trabalhos forçados. Submissão do trabalhador à jornada exaustiva, que se caracteriza tanto pela duração do trabalho quanto pela intensidade da atividade desenvolvida. São jornadas que violam a segurança, a saúde, o descanso e o convívio social e familiar do trabalhador. A terceira situação, sujeição do trabalhador a condições degradantes de trabalho, que são condições de trabalho que violam a dignidade do trabalhador. São situações em que há inobservância completa das normas mais básicas sobre saúde, segurança, higiene no trabalho. E a situação de restrição de locomoção do trabalhador em razão de dívida contraída com o empregador ou com o preposto, conhecida como servidão por dívida. Significa que o trabalhador não pode deixar, ele é forçado a permanecer no local, não é isso? Mesmo que ele queira sair. Sim, é uma situação em que o trabalhador tem a sua liberdade tolhida. Além disso, o parágrafo 1º do artigo 149 do Código Penal prevê outras 3 situações, todas com a finalidade específica de retenção do trabalhador no local de trabalho, seja por meio da violação, do cerceamento da utilização de qualquer meio de transporte, pela manutenção ostensiva, de vigilância ostensiva no local de trabalho e também pelo apoderamento de documentos ou objetos pessoais do trabalhador. Agora, doutor Tiago, é o conjunto que define essa condição análoga à de escravidão ou uma só dessas situações já caracteriza? Importante destacar que essas condições, essas condutas podem ocorrer de forma simultânea, mas basta que uma delas ocorra para a caracterização da situação de trabalho análogo de escravo. A gente falava, né, sobre a operação feita aqui recentemente. Os locais com mais trabalhadores resgatados nessa operação agora recente foram Minas Gerais, e a gente tem um mapa aqui para você acompanhar aqui junto com a gente. Minas Gerais com 291 trabalhadores resgatados. Em seguida, São Paulo, com 143 trabalhadores resgatados, Pernambuco, 91 e depois Distrito Federal com 29. E do total de vítimas, 72% trabalhavam na agropecuária, 17% na indústria e 11% no setor de comércio e serviços. É no campo que há mais condições análogas à de escravidão, é isso mesmo? Doutor Tiago, Sim. É o que a história mostra? O trabalho escravo contemporâneo ocorre com maior frequência na zona rural, em atividades como agropecuária, cultivo de café, alho, cebola.
também em atividades como carvoejamento. Posso citar uma situação clássica que ocorre muito, que é a de recrutamento de trabalhadores em regiões muito carentes, às vezes em outros estados, regiões em que os trabalhadores estão em uma condição socioeconômica de maior vulnerabilidade e, nesses casos, os trabalhadores são aliciados por meio dos chamados gatos, com promessas de boas condições de trabalho, de boa remuneração, o que acaba não se concretizando. Na prática, esses trabalhadores eles são transportados em transportes muito precários, ônibus muito precários, às vezes em caminhões de pau de arara, em transportes clandestinos. Quando chegam na localidade onde vão prestar serviços, são colocados em alojamentos muito precários, sem energia elétrica, sem instalações sanitárias adequadas, sem fornecimento de água potável. Essas situações também acontecem nas frentes de trabalho, em que há um completo descumprimento das normas mais básicas de segurança, saúde e higiene no trabalho. E geralmente, doutor Tiago, essas pessoas são pegas na sua cidade, no seu estado, são levadas para outra cidade, para outro estado, até para ficar longe da família, né? Sim, é bastante comum essa situação de tráfico de pessoas, que pode ocorrer também internamente dentro do próprio país. E, além disso, o trabalho escravo contemporâneo ocorre também em atividades na zona urbana, como no setor têxtil, na indústria, em atividades fabris, em clínicas de tratamento para recuperação de dependentes químicos, enfim. E, além disso, também em ambientes domésticos. Esse é um caso importantíssimo, né, que choca todo mundo. É claro que os casos sempre chocam a gente, mas o trabalho doméstico, às vezes, parece ainda mais cruel, não é? O trabalho análogo de escravo doméstico, geralmente, ele é mais gravoso do que o próprio trabalho escravo rural, porque o perfil dos trabalhadores resgatados no campo são de trabalhadores, geralmente, safristas, imigrantes, ou seja, trabalhadores que são submetidos a todas essas condições degradantes que eu mencionei, a jornadas exaustivas, mas que, ao final da safra, geralmente recebem ou não pelo seu trabalho prestado, foram submetidas a essas condições, mas retornam para seus lares, para suas famílias, enfim, para a sua vida cotidiana. Já as trabalhadoras domésticas que são resgatadas nessas condições ficaram por décadas prestando serviços para uma determinada família e tiveram diversos direitos humanos violados, desde a infância, desde a adolescência, não tiveram acesso à educação. Geralmente, a primeira providência que a família que supostamente adota aquela criança, aquele adolescente, é retirá-lo da escola. E essas pessoas também têm a sua saúde negligenciada, não recebem pelo trabalho prestado, são submetidos a jornadas exaustivas, de domingo a domingo, sem direito a férias, sem direito a descanso semanal remunerado, são isoladas socialmente, geralmente ficam restritas ao convívio com o núcleo familiar da família empregadora. Enfim, tem todos esses direitos humanos violados e é uma situação que se assemelha muito à escravidão clássica, em que você verifica a coisificação do ser humano. Agora, é uma desculpa comum também, né, doutor Tiago, falar isso. Ah, não, ela é uma pessoa da família, ela está aqui isolada, está presa, não recebe dinheiro, não recebe tratamento de saúde, mas é uma desculpa comum, né, falar que é a pessoa da família. É uma tese muito comum, adotada pelos empregadores, mas de fácil afastamento, porque quando você vai verificar as condições de vida e de trabalho dessas pessoas, você vê que essas pessoas foram discriminadas pelas famílias empregadoras. É só comparar a forma com que os filhos biológicos dessas famílias são criados, com pleno acesso à educação formal, à saúde, ao contrário dessas pessoas, que têm todos esses direitos tolhidos e, ao final, quando são resgatadas, você constata uma total situação de dependência econômica e psicológica
em relação à família empregadora. Nesse caso que a gente está falando, nessas operações, né, nesse conjunto de operações que foi feito agora recentemente, terminou na semana passada, há um caso de uma pessoa com mais de 90 anos resgatada dessa forma, não foi? Nessa operação, houve o resgate da pessoa mais idosa da história do Brasil. Uma idosa resgatada em condições análogas de escravo doméstico aos 94 anos de idade, após 64 anos de serviços prestados. Agora, num caso como esse, em todos os casos, o que é preciso fazer, onde denunciar, doutor Tiago? As denúncias podem ser apresentadas principalmente nas unidades presenciais do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego e também pelos canais de denúncias online, tanto do MPT quanto do Ministério do Trabalho e Emprego por meio do sistema IP. Enquanto o senhor fala, a gente mostra aí na tela os links, né? Tem 2 links fáceis aí para que a pessoa possa denunciar. O senhor falava isso, a pessoa está no campo, as pessoas muitas vezes têm o celular, têm internet ali, pode fazer a denúncia. A denúncia feita pela internet, ela facilita porque a pessoa vai preencher um formulário em que há perguntas ali específicas sobre as condições de vida e de trabalho em que aquelas pessoas se encontram. Podem ser anexadas fotos, vídeos sobre aquelas condições de trabalho, o que facilita bastante a análise pelo Ministério Público do Trabalho, pela Auditoria Fiscal do Trabalho, da urgência daquele caso, porque são muitas as denúncias, então é importante que tenha o maior número de elementos possíveis para se priorizar esses casos mais graves e para que a operação possa ocorrer da maneira mais rápida possível.